Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Existe um personagem em Dragon Ball que está na franquia há mais de 30 anos e continua relevante. Esse, meus amigos, é o Frieza, mas afinal, o que ele tem de tão especial? No vídeo de hoje, eu tô aqui pra falar sobre isso. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Depois de tantos e tantos anos sem Dragon Ball, quando ele finalmente retornou, nos mostrou uma nova narrativa falando sobre os deuses, um patamar completamente novo para essa franquia. Porém, curiosamente, o segundo passo que a Era Super decidiu dar foi trazer o Frieza de volta. E isso não aconteceu só uma vez. Mesmo com o fato da última lembrança das pessoas sobre o personagem terem sido cenas ridículas, seja nos fillers de DBZ, nos filmes de DBZ ou em Dragon Ball GT. Mas então, por que depois de Deus da destruição, ameaças cósmicas, seres divinos, por que o Frieza ainda existe? Ou melhor, por que alguém que o Goku derrotou já fazem mais de 30 anos ainda é uma ameaça? Se formos olhar pelo sentido lógico, essa lagartixa nem deveria existir mais. Mas o que exatamente o Frieza significa dentro da franquia? Bom, uma das justificativas para isso é a saga Namekusei em si, e o impacto que ela teve não só em Dragon Ball, como na cultura pop no geral. E eu não me refiro ao fato de ter talvez a transformação mais icônica da ficção, mas sim ao arco em si. Ele faz muita coisa boa e muita coisa da forma certa, sendo provavelmente um dos melhores arcos shonen de todos os tempos. Ele pegou essa fórmula e fez de maneira tão boa que acabou ditando o rumo que as pessoas veriam Dragon Ball. Desde toda a pressão da luta final em Namekusei, com a própria apresentação do Freeza em si, com momentos extremamente marcantes como ele entregando o braço do Neo para ele. A forma que o Freeza foi escrito em si não era tão comum para aquela época, e é por isso que ele é tão marcante. As coisas que ele faz naquele arco não eram comuns para Dragon Ball. Vocês fizeram das suas, garotos. Arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna. O Frieza, diferente do Vegeta, que a gente já tinha um pouco da noção da força dele, foi mostrando a sua força aos poucos, e com isso o perigo ao redor dele vai crescendo, principalmente porque ele é mencionado como não tendo transformações tradicionais, ou seja, ele não se transformava para ficar mais forte, mas sim para ficar mais fraco. E para complementar isso, o Frieza simplesmente tinha a personalidade de uma bomba relógio. Eu já expliquei anteriormente como a maldade do Frieza faz com que ele seja diferente dos outros vilões de Dragon Ball, mas eu vou resumir um pouco aqui. O Frieza é basicamente o mal tirânico. Ele é mal, sabe que é mal e gosta do fato de ser mal. Não só isso, como ele ativamente gosta de fazer o mal para outras pessoas. E diferentemente do Vegeta, por exemplo, que acha que a vida das pessoas não importa, o Frieza sabe muito bem que a vida das pessoas importa. E é justamente por isso que ele acha divertido. E o Frieza, por ter nascido superior aos outros, ele sente a necessidade de mostrar essa superioridade. E por ser basicamente o ser mais forte do universo, ele age como se a vida das pessoas fosse simplesmente um negócio. Então ele vai lá, escraviza um planeta, vende e tamo junto. E diferentemente do Vegeta, não é nem ele que faz isso. Mesmo tendo plena capacidade de fazer isso sozinho, ele vai lá e pede para os outros fazerem por ele. Como muitos de vocês devem saber, o Freeza é basicamente um empresário espacial. E essa maldade e a forma como ela é apresentada criou simplesmente um contraste perfeito para o Goku. Porque enquanto o Goku nasceu como um lixo na própria raça, o Freeza era o mais prodígio da sua. Enquanto o Goku é esse personagem que vai proteger os seus amigos e até mesmo se sacrificar por eles, o Frieza não se importa com ninguém. E até aquele momento ele nunca tinha precisado treinar nenhum dia na sua vida, muito diferentemente do Goku. E esse contraste que os dois personagens têm acaba criando uma rivalidade muito interessante, principalmente quando você se lembra que o Frieza basicamente criou o Goku e foi responsável por basicamente mudar o rumo desse universo de Dragon Ball. E vendo toda essa importância do Frieza, fica claro que em algum momento ou outro eles tentariam recriar essa imponência, ou melhor, esse personagem. E a maneira que eles pensaram para fazer isso foi justamente trazer o Frieza de volta. Afinal, se deu certo antes, por que não daria agora? Porém, a gente sabe que não deu certo. A saga do Frieza Dourado é simplesmente fraca e inferior à antiga em todos os sentidos. Mas mesmo assim, os fãs ainda gostaram de ver o Frieza de volta no Torneio do Poder. Mesmo depois de tanta humilhação, de tanta coisa ruim relacionada ao personagem, eles gostaram de ver ele de novo. E isso não acontece só por todo
todo o peso que eu já falei, mas também porque o Freeza em si tem carisma. O personagem em si cativa o público. Eles amam odiar o Freeza, e é bem fácil de você ver o porquê. Ele usa essa máscara de educação e cordialidade para esconder toda a sua maldade, e isso abre porta para cenas incríveis, como a própria cena que eu já falei do Freeza entregando o braço do Neil para ele. Puxa, mas que falta de delicadeza minha. Aqui está o seu braço. Ou ele gritando sobre a morte do Paragas. Broly, veja! Veja o que aconteceu! Broly! O seu pai foi assassinado, Broly! Esse deboche educado do personagem é muito característico. O Torneio do Poder, por exemplo, está recheado de cenas assim, e as pessoas claramente gostam disso. E eu não consigo culpar elas, porque o Freeza é sim um personagem muito carismático. Até mesmo em cenas onde ele é um bucha patético, você consegue sentir a presença do personagem. Mas antes de continuar, eu queria agradecer aos membros do canal. Temos o Ryan Carvalho, o Core Snip, o Kaisos, o Joker o Palhaço, o Adeildo Silva e o T-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês, e muito obrigado a você que, apesar de não ser membro, tá sempre curtindo e comentando nos vídeos. Mas o que mais me intriga é que em todo esse tempo o Freeza nunca teve realmente uma redenção. As pessoas falam sobre como o Torneio do Poder ele decidiu lutar a favor do universo, mas não é bem assim. Ele claramente estava lá só para benefício próprio. Se todas as outras pessoas do universo fossem morrer, menos ele não só não participaria como ficaria feliz. E você pode até argumentar que como o Freeza Black ele perdeu a oportunidade de matar Goku e Vegeta, e isso eu concordo. Mas ele não fez isso simplesmente por causa de algum tipo de amizade distorcida dele. Mas claramente é porque ele queria que o Goku e Vegeta sofressem o que ele sofreu em Namekusei. Isso não faz tanto sentido porque Goku e Vegeta não são tão orgulhosos quanto o Freeza, mas ainda assim, como diria o ditado, o que importa é a intenção. E a intenção do Freeza claramente não é boa. Ele quer causar o caos no universo sem que ninguém fique no pé dele. E isso vai de Bills a até mesmo o Zeno, seres que nunca sequer pensariam que Freeza poderia ser uma ameaça. E o Freeza é um mal até que necessário em Dragon Ball Super, porque em grande parte do tempo o DBS simplesmente não tem vilão. Os únicos vilões de verdade que nós temos é o Goku Black e o Moro, e ambos acabaram simplesmente morrendo. Todo o resto são simplesmente antagonistas ou são tão buchas que você não consegue levar a sério. Mas o Freeza, a gente já sabe o que ele é capaz de fazer. Por mais que ele não seja o mesmo desde Namekusei, não significa que ele não possa voltar a ser. E esse é o maior perigo do personagem. O fato da gente saber o que ele pode fazer, mas não sabe exatamente o que ele vai fazer. E coisas assim fazem com que o Freeza seja um personagem extremamente fácil de vender pro público. E eu tô falando de dinheiro mesmo. É muito fácil você vender o Freeza em um jogo, um boneco, enfim, por todas essas coisas que eu falei. E se ele tá dando dinheiro, é óbvio que o personagem vai continuar aparecendo. A personalidade, a maldade e a história do personagem abrem margem pra isso. O Cell não poderia voltar de uma forma convincente por várias questões do personagem dele. E o mesmo equivale para o Majin Buu. E o que aconteceu quando tentaram replicar eles? Saíram essas versões nojentas dos personagens. Já o Freeza, por outro lado, é bem fácil de você convencer o público que ele é uma ameaça real. E eu digo isso apesar de todos os problemas. É claro, você tem que ignorar os deuses da destruição e os anjos, mas ignorando essas questões e possíveis furos de roteiro, algo que muitos fãs de Dragon Ball fazem, você consegue comprar muito bem o Freeza. E é por essa razão que o Black Freeza está sendo tão hypado. As pessoas se lembram de que foi ele que trouxe o Super Saiyajin, que foi ele que matou o Kuririn, e é ele que tem essa personalidade. Esse é o personagem que nunca treinou na vida, e quando treinou chegou no nível do Super Saiyajin Blue. E ele não treinou com um anjo ou com um deus da destruição, ele treinou com um Tagão. E ele não treinou com um anjo ou um deus da destruição, ele treinou com o Tagoma. E pensa num boneco ridículo, hein? Ninguém na face do universo se importa com o Tagoma, e o treino dele era literalmente bater no Tagoma, e são por coisas assim que esse personagem dificilmente será abandonado da franquia de novo. E o fato deles terem pouca criatividade. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E comenta aí o que você acha que Black Freeza vai fazer nas próximas sagas. Quem sabe talvez eu não faça um vídeo sobre isso. E é claro também, eu sei que talvez você esteja tendo problemas ultimamente. Você pode estar errando muito recentemente e pensa que é o seu próprio obstáculo, até mesmo pensando que não pode melhorar. Mas acredite, meu amigo, você não deve e nem pode desistir. E talvez você não acredite nas minhas palavras, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui!